impérios estão destinados a cair? O que é um bárbaro? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o fim do Império Romano, um dos maiores e mais relevantes impérios de toda a história. É praticamente impossível passar pelo período escolar sem estudar a história de Roma em suas diversas fases. Quando olhamos para a cultura pop, também podemos perceber o quanto essa civilização impactou e se fez presente no nosso imaginário. Mesmo que a gente não se lembre muito bem como que Roma caiu, geralmente o que vem à nossa mente é algo relacionado a invasões bárbaros ou algo do tipo, não é verdade? Mas será que foi assim mesmo que as coisas aconteceram? Hoje vamos estudar como o império mais poderoso da antiguidade caiu. E para isso, eu vou usar uma pesquisa de historiadores mais recentes para vermos o que as últimas descobertas têm mostrado sobre esse tema. Se você é um ouvinte mais antigo do podcast, você já deve saber que há alguns meses eu fiz um episódio sobre a história geral de Roma, de sua fundação, passando pelas diferentes formas de governo e até a sua queda. Porém, em história, sempre é possível checar com mais detalhes algum ponto ou período específico, e será exatamente isso que faremos aqui hoje. Roma se transformou em um império no ano 27 a.C., e como eu sempre lembro por aqui, a função de um império é sempre buscar a sua expansão. No seu auge, o Império Romano foi capaz de controlar praticamente todo o Mediterrâneo, o norte da África e boa parte daquilo que chamamos de Eurásia, como a atual Turquia. O Império Romano também chegou na região da Palestina, Mar Negro e Damasco, ou seja, foi um império muito grande. E quando falamos sobre um império tão grande, geralmente não lembramos que ele é formado por diversos povos que estavam submetidos à autoridade romana. Logo, dentro desses 6,5 milhões de quilômetros quadrados, temos povos que tinham línguas diferentes, costumes próprios e hábitos particulares. Como vocês podem imaginar, sustentar essa estrutura gigantesca não era uma tarefa fácil. Vamos pensar aqui na parte prática. A primeira coisa que o Império precisa fazer é proteger as suas fronteiras. Como estamos falando de um regime baseado na expansão, as áreas de fronteiras são territórios de tensão política e militar. Qualquer deslize, o imperador poderoso pode colocar tudo a perder. Por esse motivo, além de contar com um exército gigantesco, esses soldados precisavam ser bem pagos para evitar o risco de deserções e traições. Militares bem pagos e satisfeitos podem significar a longevidade de um governo. E além disso, quanto maior um império é, mais impostos ele precisa arrecadar. E olha que não tinha Pix ou DOC naquela época, tá? Os coletores de impostos precisavam ir até as províncias e arrecadar na mão esse dinheiro. E vai ser por isso que o Império Romano precisou investir muito dinheiro em estradas e em obras de infraestrutura para facilitar o transporte das mercadorias, do exército e do dinheiro. E bancar tudo isso não era barato, então coloca mais um custo alto na conta. Se levarmos em conta que todas essas questões ainda eram acompanhadas por uma série de disputas políticas internas, temos a certeza que governar Roma não era uma tarefa para qualquer um. Quanto maior for um império, mais oportunidades para corrupção financeira e política podem aparecer. Um governante que tentou implementar uma reforma política em Roma para diminuir as crises constantes foi o imperador Diocleciano, que governou entre os anos 284 d.C. até 305 d.C. A proposta do Diocleciano era a seguinte: o Império Romano tinha crescido tanto que era praticamente impossível governar sozinho toda essa extensão territorial. E o seu projeto consistiu em dividir o Império Romano em 4 partes, e cada parte seria administrada por um tetrarca, um governante responsável por uma parte de terra. No primeiro momento, a medida implementada por Diocleciano deu muito certo. As obras de estrutura continuaram a ser feitas e as denúncias de corrupção de vários níveis começaram a cair.
Porém, quando a segunda tetrarquia foi formada, em 305 d.C., a administração de Roma voltou a apresentar problemas, e a instabilidade política e social também retornou. O imperador que assumiu Roma em 306 foi um homem chamado Constantino, que anos mais tarde decidiu abolir o sistema de tetrarquias e voltar com a administração unificada de Roma. Constantino é um dos principais personagens para entendermos a queda de Roma. E não porque ele tomou alguma medida drasticamente errada que fez tudo ruir, não foi nada disso. O que aconteceu é que foi a partir do seu governo que algumas contradições de Roma ficaram explícitas em vários níveis, na questão econômica, social e também no campo religioso. Constantino foi um grande reformador político de Roma. Além de acabar com a tetrarquia, Constantino decidiu mover a capital do seu império mais para o oriente, em uma cidade que ficou conhecida como Constantinopla, onde hoje fica localizado Istambul, uma importante cidade turca. A decisão de mudar a capital se mostrou muito acertada, pois a parte oriental do Império Romano estava bem mais estruturada e pacificada, e ter a capital política ali deu a oportunidade de fazer com que as tensões políticas reduzissem um pouco. Mas apesar de ter acertado nesse ponto, algumas decisões de Constantino contribuíram para o crescimento de uma religião que estava marginalizada e ao mesmo tempo que fez a crise no Império agravar. No começo do episódio, eu disse para vocês que parte fundamental para a manutenção de qualquer império ou governo é a valorização dos militares. No Império Romano, os comandantes de tropa ganharam muito prestígio, porque, na prática, foi através da ação desses caras que Roma se tornou tão grande em vários sentidos. Como eu falei naquele episódio geral sobre Roma, os generais ficaram tão populares que eles começaram a governar, tanto que os primeiros imperadores romanos eram chefes militares. Só que no final do século III e no início do século IV d.C., vemos que as crises políticas começaram a se espalhar pelo império. Quando isso aconteceu, os militares foram um dos grupos mais impactados, e a ação deles é uma resposta direta que explica o fim de Roma. Durante todo aquele processo de crises, tetrarquias e volta à unidade, os militares estavam passando por suas próprias mudanças e questões. Quando a política romana estava mais bagunçada, os generais, que antes eram grandes aliados dos imperadores, começaram a entrar em conflito com os governantes. E o motivo dessas crises, óbvio, era a falta de recursos disponíveis para um bom pagamento dos soldados que estavam nas fronteiras. E mesmo que a figura política mais importante de Roma seja o imperador, eram os generais do exército romano que muitas vezes financiavam os esforços de guerra. Conforme eles obtinham resultados, os generais poderiam desfrutar daquilo que era conquistado no campo de batalha. Porém, com o caos político, essa estratégia não estava mais sendo vantajosa para esses militares, e eles deixaram de ser uma base de sustentação dos imperadores. Os historiadores costumam chamar essa crise de anarquia militar, pois foi marcada pela divisão entre o poder político e a força bélica em Roma. Só que o simples fato dos generais romperem com os imperadores gerou uma reação em cadeia que contribuiu para o fim do Império Romano. Uma das primeiras consequências óbvias é o fim do expansionismo. E por mais que o Império estivesse vivendo um período de paz em relação à guerra, com a chamada Pax Romana, como os generais estavam em atrito com o poder político, o Império Romano deixou de crescer. E aí você pode se perguntar, né? Pô, mas qual a diferença que isso faz, né? Os caras já eram gigantes. Mas a questão é que Roma era estruturada a partir da expansão militar. Pensa comigo aqui rapidinho. Quem era a força de trabalho do Império Romano? Eram os escravos. E adivinha de onde que esses escravos vinham, rapaziada? A imensa maioria eram prisioneiros de guerra. A força de trabalho que fazia a economia romana girar vinha da mão de obra escrava. E esses escravos vinham justamente da guerra. Logo, as guerras eram um combustível não só para aumentar o território, como também para conseguir mais mão de obra.
Uma vez que a anarquia militar interrompeu a expansão e as guerras deixaram de ser feitas, houve uma diminuição no número de escravos no Império. E o que acontece quando você vive em uma economia agrária e falta mão de obra para plantar e colher? Pois é, passa a existir uma enorme crise de desabastecimento de produtos. Como o número de escravos não parava de diminuir, as colheitas foram diretamente prejudicadas, fazendo com que os produtos que ainda estavam disponíveis vissem o seu valor disparar. Quando uma parcela da sociedade não consegue ter certeza se vai poder ter condições de adquirir os produtos mais básicos, revoltas populares começam a acontecer. O historiador brasileiro Irã Gebara da Silva estuda justamente a revolta dos Bagaudas no século IV a.C., na região da Gália, por conta de problemas agrícolas. Para vocês terem uma ideia de como essas crises eram antigas, no ano de 287 d.C., o imperador Diocleciano tentou resolver a crise financeira tabelando os preços do império para impedir que os preços altos gerassem revoltas. O chamado Édito Máximo foi criado, mas a crise não foi resolvida, muito pelo contrário. O descontrole da economia foi tão grande que as moedas deixaram de ter utilidade e os comerciantes passaram a fazer trocas. Olha o nível do retrocesso. O império que era baseado no comércio e nas moedas com as imagens dos imperadores, agora estava retrocedendo a patamares mais simples. Essa questão econômica vai ser uma das responsáveis por gerar uma transformação na força de trabalho. Como a escravidão estava mais difícil de ser mantida e a moeda não circulava como antes, os senhores de terra começaram a praticar o colonato, que nada mais é do que a substituição da mão de obra escrava pela mão de obra servil, ou seja, você trabalha para alguém em troca de algo, seja esse algo terras ou proteção. Eu lancei um episódio sobre feudalismo e eu falei bastante sobre isso e eu pude me aprofundar muito mais. Se vocês quiserem saber mais sobre colonato, servidão, eu recomendo que vocês ouçam esse episódio que funciona como uma sequência direta do que vocês estão ouvindo hoje. Todo esse abalo econômico que estamos falando há alguns minutos foi causado pela anarquia militar. A decisão dos militares de não investirem mais no expansionismo romano gerou uma reação em cadeia extremamente prejudicial para todo o império. E quem explica como que isso aconteceu, com um ótimo resumo, é a historiadora Flávia Maria Schlieiller, ao dizer que, abre aspas, afinal, à fragilidade do poder central e do culto cívico, somavam-se a porosidade das fronteiras, a impossibilidade das expedições de expansão, a crise do escravismo e a proliferação de novas seitas. Fecha aspas. Essa fala da professora Flávia pode ser muito bem encarada como um grande resumo do que levou ao fim de Roma. Quando os militares se descolarem da política, eles abrirão um enorme precedente para que a economia pagasse o pato. Porém, a tarefa que cabia unicamente aos militares também foi ignorada e deixada de lado. Eu estou me referindo à proteção das fronteiras do Império Romano. Quando o trecho que eu acabei de ler fala em porosidade das fronteiras, isso nada mais é do que os buracos e as brechas deixadas pelos militares para que povos estrangeiros tivessem acesso livre a Roma. Um território que estava bem protegido e resguardado, agora estava praticamente aberto para qualquer um entrar. E isso demoliu qualquer chance de Roma se proteger. É exatamente daqui que vêm os argumentos que falam que os bárbaros destruíram Roma. Mas como veremos, a explicação é um pouco mais complexa do que isso. Eu ainda quero falar mais sobre como que as invasões e o cristianismo contribuíram para a queda de Roma. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta. E eu falo mais sobre fé, idolatria, guerras, arqueologia e estrangeiro. Segura aí, que é um minutinho só. Eu sempre sonhei em poder viver de criação e de educação. E graças ao apoio de vocês lá no Apoia-se, isso se tornou realidade. Entre em apoia.se/História em Meia Hora,
que com 10, 20 ou 30 reais por mês, você não só contribui para esse trabalho continuar acontecendo, como também recebe recompensas exclusivas para os apoiadores. Com 10, você tem acesso a um podcast semanal exclusivo. Eu me aprofundo em um tema de um dos episódios da semana e envio diretamente para o seu e-mail através do Apoia-se. Já tem mais de 70 episódios por lá e você vai receber acesso a todos eles. Além do podcast exclusivo, com 20 reais, você também recebe acesso ao nosso Clube do Livro. Todo mês nós lemos um livro sobre história e conversamos no grupo do Telegram. E depois de 30 dias, fazemos uma call no Zoom para compartilharmos as nossas impressões. E com 30, além das recompensas anteriores, eu te adiciono no meu Amigos Próximos no Instagram, onde publico conteúdos diários com curiosidades históricas, tanto no @História em Meia Hora, quanto no @Prof. Vitor Soares. E se você tiver alguma dúvida sobre o apoio, é só entrar em contato comigo pelo e-mail historiaemmeiahora@gmail.com. apoia.se/História em Meia Hora. É apoia.se/História em Meia Hora. Valeu, gente! Pessoal, passando aqui rapidinho para dar um recado para vocês. A partir da metade de outubro, lá pro meio do mês, os novos episódios do História em Meia Hora só estarão disponíveis no Spotify, tá bom? Talvez você esteja ouvindo em outra plataforma, mas é temporário, é só pra galera, né, ter um tempinho para se reajustar. Então baixa o Spotify, é totalmente gratuito, e aí você pode continuar acompanhando o meu trabalho, tá bom? Valeu, gente! Abre aspas. Por que acorda a paz com os citas e a regateia com os persas? Ambas as estirpes são bárbaras e não precisamente amigas do Império Romano. Sem embargo, a primeira é impulsiva e insensata, enquanto que a segunda é manhosa e traiçoeira. A uma, portanto, a tem a seu lado por meio do temor e da advertência, igual à cólera, disse Platão. Segue como aliada às advertências da razão. A outra, em contrapartida, deve amputá-la e extirpá-la para que não a importune. Fecha aspas. Essas palavras bem duras e incisivas foram ditas por um filósofo romano chamado Temístio, no século IV d.C. Como vocês podem ver, o foco desse discurso é criticar o tratamento que o Império Romano está dando a alguns povos bárbaros. E eu quero deixar claro que isso aqui não é uma discussão sobre se o imperador deveria ou não tratar citas e persas da mesma maneira. O que eu quero focar agora um pouco é no termo que o Temístio usa para se referir a esses povos. Ele os chama de bárbaros. E o que eu vou explicar agora é uma das coisas mais interessantes em história, que é demonstrar como algumas palavras mudam e recebem outros significados ao longo do tempo. Se hoje em dia você estiver andando na rua e por acaso alguém esbarrar em você, essa pessoa pode falar que você é um bárbaro e provavelmente você pode sair na porrada ou ficar ofendido, não é verdade? Isso basicamente acontece porque essa palavra ganhou uma conotação negativa, pejorativa. E atualmente, um bárbaro é alguém não civilizado, alguém meio que sem cultura, né? E eu sei que poderíamos problematizar todos esses termos, mas eu acredito que vocês já estão acompanhando onde eu quero chegar. O meu ponto é, nem sempre essa palavra significou algo do tipo. O termo bárbaro surgiu na Grécia, mais ou menos no século VI a.C., e esse termo só era usado para se referir a todos aqueles que não eram gregos. Ou seja, no primeiro momento, um bárbaro nada mais era do que um estrangeiro, alguém que vinha de fora. A palavra só foi mudar de significado um século depois com as guerras médicas, ainda na Grécia. Quem explica isso melhor é o historiador Marcelo Cândido da Silva, ao dizer que, abre aspas, a partir das guerras médicas, barbárie passou a servir de contraponto à civilização, que era caracterizada pela ordem, pela liberdade e pela autonomia, enquanto os povos bárbaros viviam sob o jugo da desordem, do despotismo e da escravidão.
Fecha aspas. A questão é que, quando surge a civilização romana, esse termo passa a ser usado também pelos romanos. Só que os romanos tinham uma diferença central em relação aos gregos. Os romanos eram muito mais abertos a uma integração entre povos. Tanto é verdade que o Império Romano foi sustentado a partir do domínio de diversos povos. E aí, beleza, você pode estar se perguntando, pô, Vitão, como essa explicação faz sentido com o trecho que foi lido no início do bloco? E olha, essa pergunta é muito importante, porque quando estudamos com mais atenção a história do Império Romano, vemos que o uso da palavra bárbaro, se referindo a incivilizados ou estrangeiros, depende muito de quem estamos falando. Quem nos chama a atenção para isso é a historiadora Bruna Campos Gonçalves. Analisando os textos políticos de Temístio, ela notou que cabia ao imperador saber observar e diferenciar o povo, abre aspas, malvado do insensato, o mentiroso daquele que se deixa enganar, aquele que requer amputação e cauterização daquele que exige piedade e advertência, e distinguir e separar a perversidade da ingenuidade. Fecha aspas. Ter essa noção é muito importante, porque como estávamos falando no último bloco, a anarquia militar gerou uma série de problemas para Roma, e um desses problemas foi o enfraquecimento das fronteiras do Império Romano. Com esse enfraquecimento, diversos povos puderam entrar nos domínios romanos e se integrar a essa cultura. E não, você não ouviu errado. Eu disse sim que os povos bárbaros foram integrados à cultura romana. E quem afirma isso não sou eu, tá? O professor Marcelo Cândido mostra que estudos arqueológicos tiveram muita dificuldade em diferenciar o que era romano do que era bárbaro. Isso revela que houve uma integração social e não um conflito. E é claro que isso foi só num primeiro momento, porque durante o século V, os bárbaros foram sim um problema para os romanos, mas até isso acontecer, o Império estava lidando com suas próprias crises políticas e religiosas. Se você chegou até aqui, eu espero que você esteja entendendo que a crise do Império Romano não é algo que pode ser explicado a partir de uma única causa. Na verdade, o mais correto é dizer que a crise em Roma aconteceu por uma série de fatores. Já falamos então sobre as crises políticas, a anarquia militar, a crise no sistema escravista e a entrada de estrangeiros em Roma, que eles chamavam de bárbaros. Mas uma coisa que muita gente esquece de citar, e nos vestibulares isso pode fazer falta, é o crescimento do cristianismo. Aqui no feed do História Meia Hora já tem um episódio sobre a história dessa religião, e eu recomendo que você procure. Mas de qualquer forma, o cristianismo, desde a sua formação, era uma religião marginal, no sentido de não ser aceito pelo Império Romano porque ele negava a divindade e o culto que os imperadores recebiam. E por ter essa característica, o Império Romano perseguiu muitos cristãos. Só que, quando as crises políticas em Roma começaram e todo esse caos se instalou, meio que as críticas dos cristãos ao Império Romano começaram a fazer sentido, tá ligado? E por conta dessa contradição, o cristianismo começa a crescer muito no Império Romano, inclusive entre os povos bárbaros. Esse crescimento passou a ser inevitável, até que no ano 313, o imperador Constantino estabeleceu o conhecido Édito de Milão, dando liberdade de culto aos cristãos. Não demorou muito para que o próprio Constantino passasse a praticar o cristianismo, e a partir disso, existem vários debates a respeito de ter sido uma medida para agradar a população que afinal estava cada vez mais aderindo a essa fé, ou se de fato tenha sido uma experiência religiosa legítima. Para nós que estudamos história, faltam fontes para provar esse ponto. Então vamos focar naquilo que podemos afirmar com mais tranquilidade, beleza? Mas a partir dessa ação do Constantino, o cristianismo começa a ter mais relações com o Estado. Até que no ano 380, o imperador Teodósio declara o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. E aí você deve estar se perguntando, pô Vitão, eu não entendi ainda como que o cristianismo ajudou a acabar com o Império Romano. Rapaziada, temos que lembrar de algumas coisas aqui bem claras.
A primeira delas é que o poder político do imperador romano era sustentado por uma mitologia muito forte e presente no dia a dia de Roma. Quando Teodósio institucionaliza o cristianismo e a Igreja Católica Apostólica Romana surge, além da figura do imperador descer do trono, no sentido simbólico, a Igreja ainda vai instituir a figura do Papa, que é a liderança máxima da religião cristã. Com a presença de um Papa, o foco religioso vai deixar de ser o poder político e vai se voltar para a Igreja, enfraquecendo ainda mais o protagonismo e atuação dos imperadores. O mesmo imperador Teodósio, que implementou essa medida no Império, não demorou muito para perceber que a sua ação não surtiu o efeito esperado. As crises políticas, financeiras e de produção ainda persistiram. Foi então que Teodósio tomou uma medida drástica. No ano 395 d.C., o imperador dividiu o Império Romano em duas partes. O Império Ocidental estabeleceu a sua capital em Milão, enquanto o Império Oriental tinha em Constantinopla a sua sede política. Quando falamos no fim do Império Romano, estamos nos referindo à parte ocidental, ao Império Romano do Ocidente, porque Constantinopla e o Império Bizantino, o Império Romano do Oriente, ficou de pé por mais 1000 anos depois da queda da parte ocidental. Então, se você é um pouquinho mais técnico e quiser saber o fim de fato do Império Romano, isso do Império Romano como um todo, esse episódio não vai explicar pra você, tá bom? A queda do Império Romano do Oriente em 1453 por conta da invasão dos turcos otomanos é um tema que merece um episódio mais tarde. Inclusive, se vocês quiserem esse episódio, deixa no comentário do último post do Instagram do História em Meia Hora, tá bom? Porque aí vocês engajam lá pra mim, é importante engajar. E aí eu vou saber também que vocês querem esse assunto, tá? Mas só lembrando que esse episódio aqui é sobre a queda do Império Romano do Ocidente, em 476. Mas de qualquer forma, gente, quando começamos a analisar com mais atenção o fim do século IV e o início do século V, percebemos que aquela integração pacífica com os povos bárbaros não estava mais acontecendo. Quando as fronteiras foram afrouxadas por conta da inação dos militares, um enorme fluxo migratório começou em direção aos territórios romanos. Quanto mais pessoas entravam em Roma, mais aumentava a necessidade do imperador tomar uma atitude para não causar um colapso no império. Afinal, não podemos esquecer que esse fluxo migratório aconteceu enquanto a crise econômica e a crise do trabalho escravo estava rolando. Uma das estratégias usadas pelos imperadores foi a tentativa de barbarizar o exército, ou seja, começar a colocar estrangeiros dentro do exército. Afinal, os militares romanos tinham deixado uma lacuna, e esse poderia ser um caminho viável. Só que aquele negócio, na teoria é uma maravilha, mas na prática, geralmente, as coisas se mostram diferentes. Por mais que a ideia de colocar os bárbaros no exército parecesse uma ótima saída para a crise, isso não deu nada certo. O primeiro motivo é que isso fez com que os militares romanos passassem a interagir mais com os estrangeiros e assimilassem a sua cultura e as suas práticas. Um outro fator é que colocar esses povos dentro do exército romano dava a eles a oportunidade de conhecer as fortalezas e as fraquezas do Império Romano. Vocês estão começando a entender como que isso poderia ser um problema? E de fato, foi um problemaço. Tendo acesso a todas essas informações, os povos germânicos, que em geral vinham do norte da Europa, iniciaram uma série de invasões a Roma no final do século IV, e agora sim com o objetivo de atacá-los. Os germânicos, por exemplo, vão se concentrar na região da Gália, onde hoje é a França, Bélgica e Alemanha. Mas em um segundo momento, eles vão conquistar territórios da Península Itálica. Uma coisa importante que precisamos saber é que desde o início desses ataques, o principal alvo foram as grandes cidades de Roma. Como uma das características do Império era ter uma infraestrutura excelente, dominar as cidades era uma estratégia muito boa para conseguirem consolidar a invasão, expulsando ou subjugando os romanos. Vai ser a partir dessas invasões que veremos um movimento muito importante para esse episódio.
Conforme as invasões foram acontecendo, as pessoas foram migrando para o interior, abandonando as cidades. Esse êxodo urbano vai ser uma das características que vão dar início ao feudalismo. No ano 410, um povo chamado Visigodo conseguiu invadir e saquear Roma. Os visigodos, que têm origem na Escandinávia, inclusive, conseguiram aplicar essa ação sob a liderança de um chefe militar chamado Alarico. E após demonstrar essa fraqueza, o Império Romano simplesmente não conseguiu deter as demais invasões. Existem alguns mapas que mostram esses ataques, e podemos ver que eles vieram de todos os lados. Um outro povo que se uniu à festa foram os hunos, que sob a liderança de Átila, conseguiram dominar e destruir a Península Itálica no ano de 452. Os hunos, diferentemente de outros povos, já têm uma origem asiática, mais especificamente do que hoje chamamos de Eurásia. Inclusive, Átila é um desses personagens que venceu a barreira do tempo, e o seu nome é bem presente até na cultura pop. Além disso, Átila é uma figura cheia de mistérios e polêmicas, e é por isso mesmo que vou fazer um episódio exclusivo sobre o Átila Huno para os apoiadores do podcast. Se você quiser ouvir, é só clicar no link da descrição ou acessar apoia.se/História em Meia Hora, assinar e ter acesso a esse e aos mais de 70 episódios que tem por lá, beleza? Mas, de qualquer forma, após os ataques dos povos bárbaros, o Império Romano do Ocidente já não tinha a menor chance de se defender e reverter a situação. Era apenas uma questão de tempo até tudo ruir, porque esses ataques foram feitos em ondas, ou seja, um ataque após o outro. O próprio Átila liderou uma série de campanhas militares contra os romanos, e o conflito que é marcado como definidor da derrota de Roma aconteceu contra um povo germânico chamado Érulo, que sob a liderança de Odoacro conseguiu invadir a capital do império em 476, e depois o imperador Rômulo Augusto. E é louco, porque o primeiro rei de Roma foi um Rômulo, e o último imperador um outro Rômulo. Com boa parte das suas cidades saqueadas, o ano de 476 é marcado como o fim do Império Romano do Ocidente. O Império Romano foi tão importante que a sua queda marca o fim da história antiga e o início da Idade Média. E além disso, esse marco temporal também aponta para o início do feudalismo, um modo de produção que vai durar muitos séculos. Apesar da sua queda, o Império Romano continua no nosso imaginário e a sua história é talvez a história que mais fundamentou as bases da civilização ocidental. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares e sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Esse tema é bem legal, eu acho que é muito importante, não só porque é importante, é legal saber de história, mas também para vestibular, para prova, concurso público. Então compartilha esse episódio aí, rapaziada, dá essa moral, por favor, posta lá nos stories do Instagram e aí se me marca no @História em Meia Hora. Ou você pode postar também lá no Twitter, tá? E aí se me marca no @H30podcast. Se você gosta do História em Meia Hora, se você quer ver esse podcast continuar existindo por muito tempo ainda, dá uma passada lá no nosso Apoia-se, beleza? É apoia.se/História em Meia Hora, que lá você tem acesso a conteúdo exclusivo, a Clube do Livro, a conteúdo diário lá no Instagram, no Close Friends do Instagram, enfim, entra lá, vê o plano que funciona melhor pra você, mas tem uma outra forma também de ajudar o podcast, que é através do Pix, tá bom? Qualquer valor é mais do que bem-vindo, tá bom? Anota aí meu Pix e o meu contato, que é historiaemmeiahora@gmail.com. Rapaziada, por favor, não se esqueça, o História em Meia Hora, ele faz parte da loja, tá bom? Tem camisetas, tem moletons, tem um montão de produto lá na loja exclusivo, tá? É produto oficial do História em Meia Hora. Entra lá na loja.com.br, é loja LOLJA.com.br, e aí digita História em Meia Hora, que aí você vai ver um monte de produto nosso lá, tá bom? Rapaziada, uma outra coisa, dá 5 estrelinhas aí, por favor, no Spotify, quebra esse galho, clica em seguir e clica no sininho também.
também, tá? Porque quando você clica no sininho, no seu celular vai ter um aviso, uma notificação de quando saiu o episódio novo, tá bom? Rapaziada, uma última coisa, o História em Meia Hora ele faz parte de um grupo de podcasts em meia hora. Tem o História em Meia Hora, tem o Geografia em Meia Hora e tem o Astronomia em Meia Hora, tá bom? Dá uma chance pra eles lá que eles são muito legais e tem mais podcasts educativos em meia hora chegando por aí. Tá bom, gente? Então é isso, me siga nas redes sociais, é @profvitorsoares, lá no Twitter, lá no Instagram, e eu também tô no TikTok, tá? Todo dia eu faço um videozinho educativo no TikTok, tá bom? É isso, gente, muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!